Queridos, final de semana foi a loucura, né? A reportagem, as matérias que foram saindo a respeito da irregularidade grave da IP, empresa, inclusive químico aqui de Amparo, né? Cidade próxima aqui onde eu estou. Uma empresa que tem ligações com o bolsonarismo e os bolsonaristas completamente alucinados, inclusive com um deles bebendo detergente para tentar defender o ponto de vista da empresa em relação à esquerda. Eu não tenho nem palavras para o que esse troço representa. E para fazer esse combate ao bolsonarismo, meus queridos e queridas, deixa eu dar um aviso muito importante para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso trabalho. Folha TV vai passar, a gente vai ter a renovação do nosso sistema StreamYard. E a gente está tentando expandir a nossa programação, estamos com uma programação aí praticamente de segunda a domingo. A Lindiane ontem fez a live da Folha Democrata. Ontem teve inclusive uma falha global afetando todo mundo que está usando o StreamYard como sistema de transmissão de lives. O que a gente precisa muito, gente? Que vocês fechem as nossas metas, tá? Que vocês mandem os superchats. Nós temos uma meta modesta aqui no nosso canal, de R$200 por live e 2 membros por live. Não é uma meta impossível, não é uma meta complicada, especialmente se as pessoas divulgarem no boca a boca todas as lives que a gente faz aqui. Ai, Pedro, mas você pede muita contribuição. Não, eu não peço. A gente está com 3 minutos de live nesse exato momento. E eu queria que você que está me acompanhando já manda a live para 2 amigos de vocês, para 3 amigos de vocês, nos grupos de zap que vocês frequentam, nos grupos de zap de direita, inclusive. Ó, o Will Machado, nunca tinha visto ele aqui. Bom dia, Pedrão. Bom dia, querido. Seja muito bem-vindo. Mandem nos grupos que vocês acompanham, tá, gente? Manda pra galera mandar R$2 e pagar o jornal delas aqui. Aqui nesse programa você vai ter editorial, vai ter reprodução de vídeos, vai ter material original também, porque tem apurações nossas, próprias. E a gente precisa de financiamento para manter esse trabalho, gente. Para continuar chamando os nossos convidados, sendo um veículo com credibilidade de informação. Então é fundamental que cada um ajude com um pouquinho. Que não seja só o Fernando Graton, que fechou praticamente todas as nossas metas de membro. Que não seja só a Carla Mori, o Marcos Rodas, todo mundo que está contribuindo aqui. Eu queria que pessoas novas contribuíssem com o canal, para ficar leve para todo mundo, para cada um de vocês ajudar um pouquinho, para as metas não ficarem difíceis para ninguém. Porque teve uma reclamação, inclusive, que algumas lives não estão batendo as metas. Eu queria muito que essa live desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, a gente já quebrasse tudo batendo as nossas metas. Que a gente, inclusive, arrecadasse até a mais para dar um respiro no mês. Eu vou trabalhar intensamente essa semana no canal. E aí eu preciso do apoio de cada um de vocês. Porque do lado de lá, a gente está encarando uma galera completamente alucinada. Tem um bolsonarista bebendo detergente, gente. Bebendo detergente para defender uma marca. Sendo PR de produto que teve contaminação confirmada pela Anvisa. Então, vamos acordar, inclusive 8 da manhã, estamos aqui acordados. Vamos acordar para a gente não esquecer dessa missão, que é combater esse Brasil alucinado. Eu estava lendo o livro da Gabriela Biló, O Juízo Final, muito bom, com fotografias, com a cronologia do golpe. Gabriela Biló e o podcast Medo e Delírio, eles cumprem uma função fundamental de organizar esse caos que foram esses 4 anos do Bolsonaro, os anos da pandemia e a tentativa de golpe. Condensar, aglutinar, organizar essa história. Porque se a gente deixar na mão dessas pessoas, as pessoas vão passar uma borracha nos crimes dos Bolsonaros. Eles vão eleger Flávio Bolsonaro presidente da República e vão criar um Brasil absolutamente disfuncional. Por isso é fundamental a gente começar a segunda-feira
com fúria e com atenção nas notícias. Atenção! A eleição do presidente Lula não será fácil, não por incompetência do presidente Lula, que é muito habilidoso e conseguiu extrair algo de positivo no encontro com Donald Trump. Não é por incompetência do Lula, não é nem sequer por incompetência da comunicação de esquerda. A gente corre o risco porque a extrema-direita é chute no saco e dedo no zóio. É assim que eles vão jogar. E é por isso que nós temos que nos manter em alerta. É por isso que a gente tem que ter as pessoas contribuindo com o Pix. Obrigado, Fátima Campos. Já acordou aqui contribuindo conosco. Fátima Campos ganhou 2 livros aqui. Já me manda e-mail que eu vou dar de presente para você livro. Mandem contribuições altas. A gente precisa manter a assinatura do StreamYard do canal. A gente precisa manter a nossa estrutura de grade de programação. Ajudem os canais progressistas. Ajudem os canais de esquerda. Ajudem os canais que estão contribuindo com o combate pelo povo. Porque do caso contrário, vai ser a porca torcendo o rabo. Vai ser o que o Reinaldo Azevedo está dizendo sobre o que é a extrema-direita com 26. Eles fazem uma aposta no caos, eles fazem uma aposta no abismo, eles fazem a aposta por um presidiário que tentou dar um golpe de Estado neste país. Eles querem via a Suprema Corte, você não precisa gostar do Alexandre de Moraes para reconhecer isso. Eles querem via a Suprema Corte e com uma aliança espúria com a mídia corporativa, tornar esse país uma anarquia no sentido negativo da palavra, porque eu tenho muito respeito pela luta anarquista. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que são críticas ao Estado. Mas não a esse tipo de comportamento dos bolsonaristas. Que colocam em risco um país, que colocam em risco os mais pobres, que fazem tudo isso em nome de uma elite do atraso. Esse é o problema. Essa é a questão. Não tem nada de engraçado na alucinação dos caras com os produtos da IP. Não tem nada de engraçado. Eles estão criando um mundo doente. Os seguidores, a galera que segue o bolsonarismo e vai protegendo os produtos bolsonaristas, eles são doentes. Há uma doença dentro disso. E nós precisamos ser mais espertos com essa questão toda. Tá, meus queridos? Vamos acordar e vamos não ser ingênuos em cima de todas as coisas que estão acontecendo. Eu vi aqui o deputado Leonel Hadi está ao vivo. Olha que curioso. E eu vou pegar aqui um trechinho da transmissão dele. Eu gosto muito do que o Hadi fala. Já volto para o meu editorial por um minuto. A gente vai falar também do Reinaldo Azevedo. Ele fala sem filtros aqui. Vamos ver juntos. Só que o fim da jornada 6x1 diz que o tempo de trabalho semanal vai ser de 40 horas e não de 44 horas. Então, qual é a canalice desse cara? Ele pegou a jornada 5x2 e jogou 44 horas dentro dessa jornada. É óbvio que não vai dar, a pessoa vai trabalhar mais horas por dia. Né? Se ele tivesse sido honesto, ele deveria ter dito, não, eu reduzi para 40 horas e joguei para 5x2. Mas ele disse, não, mas eu continuei com 44 horas, joguei para 5x2, tentei explicar para as pessoas. Sim, mas a reforma que está querendo se fazer, o fim da jornada 6x1, é justamente reduzir a hora de trabalho. Então, cara, a direita é uma vergonha, e eu não consigo entender como é que o povo, né, trabalhador, você, o senhor e a senhora aí que devem estar se deslocando para o trabalho, o senhor e a senhora aí que né, estão aí, pelo menos saindo de casa daqui a pouquinho, né, que pegam aí ônibus, que pegam transporte, ou tem um carro aí parcelado, sabe? É a mesma coisa dos veículos, não. Eu falei em carro, agora eu lembrei dos veículos. Os veículos aí estão reduzindo 30, 40 mil reais o preço do veículo. Aí diziam que era culpa do imposto, que não tem como baixar. 30, 40 mil, sim, baixaram o preço. Só porque entraram os carros chineses aqui para concorrer com os carros das multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, etc. E aí, agora, o preço do carro está caindo. E eles diziam que o preço não caía por causa dos impostos brasileiros.
Cada dia é um tapa na cara, né, dos bolsonaristas. Agora estão tomando até detergente do IP, né, da empresa IP. O pessoal brinca, eu concordo, né? Cara, se aquele do Césio 137, né? Tem até uma série agora da Netflix. Se aquilo tivesse acontecido agora, ia ter bolsonarista se pintando de Césio só porque a Anvisa disse que aquilo causava câncer e podia matar as pessoas. Só para dizer, esses comunistas não vão fazer o que eles estão pensando. É do tipo assim, cara. Ô, Alisson, um abraço aí, nosso vereador aí, de Guaíba. Um grande abraço. Ia ter bolsonarista bebendo Césio. Obrigado, Marcão. 137, só para dizer que ele não aceitaria as determinações da Anvisa e do governo Lula. É um troço, cara, de ser estudado, né? Porque a IP, para quem não sabe, essa empresa de produtos de limpeza, ela foi condenada, tá? Em 2022, ela fez uma série de crimes eleitorais, assédios eleitorais, disse que quem não votaria no Bolsonaro seria demitido, e fez reuniões ali onde eles exigiam que os trabalhadores votassem no Bolsonaro. E daí eles foram condenados pela Justiça do Trabalho, pagamento de indenização, né, por assédio eleitoral. E aí a galera do Bolsonaro pegou o IP como exemplo, né, cometendo crime, né, para variar, bolsonarista. E o que aconteceu? O ano passado a IP a empresa, né, já tinha retirado produtos com contaminação. Eles mesmos tinham tirado produtos com contaminação da gôndola. E agora, de novo, a Anvisa teve acesso ali a alguns produtos e detectou que tem produtos contaminados com uma bactéria que é, inclusive, uma bactéria resistente a essas de hospital. Então, é uma bactéria perigosa, que não tem, né? O tratamento é bem difícil e tal. E aí notificaram a IP que está ali regulamentando, regularizando, enfim, estão num debate, é um lote dos produtos. E aí esses assim, cara, esses bolsonaristas enlouquecidos aí foram atrás e começaram a comprar o produto e usar o produto, e tomar banho com o produto, e beber o produto. Porque, IP, a Anvisa, comunista, só que os caras não entendem a função da Anvisa, cara. O bolsonarista é tão burro, cara, que ele não entende o que é a Anvisa. A Anvisa é uma agência regulatória, né, que é independente do governo federal e digamos assim, os fiscais ali, a direção da Anvisa hoje não foi colocada pelo presidente Lula. Boa parte dos que estão lá foram colocados pelo Bolsonaro, ainda na época do Bolsonaro, porque o tempo de mudança dos conselheiros, essas coisas, não é imediato. Vocês entendem a gravidade do que o Hadi está falando? Que é o recorrente, não é só nesse caso da IP. Os bolsonaristas negam os fatos. Eles negam o que o Jair de fato fez durante seus 4 anos. Eles negam. Eles negam. Cada um deles coloca, eles inventam uma ficção de que as instituições estão aparelhadas pelo PT. E é o seguinte, Juvencio Martins, será que existe cura para essa doença, Pedro? Eu sinto que está cada vez mais grave. Eu não sei se tem. Eu sei que a gente tem que combater. Eu tava acompanhando o noticiário da Agência Brasil, por exemplo. A Agência Brasil completou 36 anos. Uma agência que existe antes do governo Lula. E a gente tem órgãos na imprensa, órgãos sérios, alguns órgãos até vinculados com a mídia hegemônica, tá? Que fazem um combate sério à desinformação. A própria Globo, que eu tanto critico aqui, a Globo fez um trabalho importante de informações na pandemia. Só que não está bastando. A ideologia da elite é enlouquecer a população. É enlouquecer a população. Por isso a importância, gente, da gente bater as nossas metas aqui.
Não é pedindo grana, não. Eu não estou aqui implorando grana de vocês. Eu estou pedindo para vocês contribuírem para um projeto de país. Um projeto de país que envolve esses espaços democráticos. Um projeto de país que envolve o combate à extrema-direita para a gente não cair nisso aqui que o Reinaldo Azevedo fala no espaço dele do É da Coisa lá da Bandeirantes. Vamos lá. Tem números do IBGE que são sensacionais e mais sensacional ainda é o modo como alguns estão noticiando. Vamos lá, vai. Reinaldo, a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini em 2025 é a segunda menor da série histórica, segundo os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE. Ela aumentou um pouco em relação a 2024, variou de 0,504 para 0,511. Quanto mais perto de zero, menor a desigualdade. Quanto mais perto de 1, maior ela é. O rendimento domiciliar per capita cresceu para pobres e ricos no ano passado, mas a alta foi mais intensa para quem ganha mais, o que explica a subida da disparidade. Trata-se do segundo menor índice já registrado na série histórica, iniciada em 2012, como a gente falou há pouco. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Gustavo Giaquinto Fontes, analista da pesquisa do IBGE, aponta o seguinte: a renda cresceu para todas as classes. Não houve piora, mas no topo da pirâmide, os 10% da população de maior renda tiveram um crescimento acima da média. Então, atenção, a renda cresceu para todo mundo, é o segundo menor índice de desigualdade desde que isso é medido em 2012. O maior também foi no governo Lula, 2024. Só para vocês terem uma ideia, a renda por pessoa, per capita, por cabeça, foi estimada em 2.264 por mês em 2025. 6,9% de aumento. Já entre os 10% mais ricos da população, a alta foi de 8,7%. Sabe aqueles... Ganhos. No extremo formado pelos 10% mais pobres, a renda per capita subiu 3,1%. Deixa eu dar alguns números aqui. Estamos falando sempre de valores per capita. Tá? 2022, último ano do governo Bolsonaro. Renda per capita dos mais pobres, do extremo mais pobre, 187. 2025, reais, 268. Crescimento de 43,31%. No extremo mais rico, nos 4 anos. Último ano, 2022, governo Bolsonaro, 7.337 em 22. 3 anos depois, 2025, 9.117, crescimento de 24,26%. Um crescimento de renda como esse é absolutamente invulgar. E nós temos isso com um desemprego historicamente baixo, como a gente sabe. Que mais que a gente tem aí sobre desigualdade? Vai lá. O valor médio pago pelos programas sociais foi estimado em R$ 870 em 2025, próximo ao observado na leitura anterior, que havia sido de 875. A pesquisa abrange benefícios do governo federal como Bolsa Família e BPC, Iniciativa de Estados e Municípios. Diz Gustavo Giaquinto Fontes, do IBGE. O benefício de programa social não teve reajuste, manteve-se estável, não contribuiu para o aumento da renda dessas famílias. Já o rendimento médio de todos os trabalhos, que impacta ricos e pobres, foi estimado em R$ 3.560 em 2025. O valor renovou a máxima da pesquisa, com alta de 5,7% ante 2024. O trabalho é a principal fonte de renda dos domicílios brasileiros. Além dele, ganhos com aluguel e aplicações financeiras em um contexto de juros altos também podem ter beneficiado os mais ricos no ano passado, indicou Gustavo. Em média, o rendimento proveniente de aluguel aumentou 11,8% em 2025 para R$ 2.526. Na categoria descrita como outros rendimentos, que inclui opções como aplicações financeiras, o crescimento foi de 3,6% para R$ 2.302. Olha, atenção, a gente está falando de números de renda média, né? Porque a gente sabe quanto é que ganha o 0,1% mais rico, tá um pouco longe disso aqui. Em 2025, o rendimento médio per capita dos 10% mais ricos, 9.117, corresponde a 13,8 vezes o encontrado entre os 40% mais pobres, que é de 663. É uma desigualdade ainda obscena. Sim. Mas também ela é a segunda menor desigualdade historicamente baixa. Uhum. E sim, alguns setores do topo tiveram rendimento maior em razão dos juros pornográficos que há no Brasil.
Ah, programa social é que faz isso. Não, até caiu a proporção de domicílios brasileiros que recebem algum programa social. Vamos lá. A proporção de domicílios brasileiros que recebem algum tipo de programa social do governo caiu em 2025, após níveis recordes nos anos anteriores. Segundo os dados, 22,7% dos lares do país, ou seja, cerca de 18 milhões de domicílios, recebiam benefícios sociais no ano passado, abaixo dos 23,6% registrados em 2024, quando o total chegou a 18,2 milhões de lares. Apesar da queda, o percentual ainda permanece acima do observado antes da pandemia, quando correspondia a 17,9% dos domicílios, isso em 2019. O que puxou para baixo os dados do ano passado foi a queda no número de beneficiários do Bolsa Família. A participação dos domicílios que recebiam o benefício passou de 18,6% em 2024 para 17,2% em 2025. Ao contrário do que diz Zema nas suas delinquências políticas. E a gente sabe o que ele diz. O Desmascarando é muito bom mesmo. Está em queda. Na verdade, foi o trabalho que fez isso. Agora, eu quero chamar a atenção que, evidentemente, essa segunda menor desigualdade cresceu um pouquinho. Ricos e pobres passaram a ganhar mais, mas cresceu um pouco a desigualdade, porque o rico, o percentual do rico, o percentual de quem está no topo, foi um pouco maior. Isso se deve, sim, às políticas sociais, né? Isso se deve a ganhos reais de salários. Isso se deve a políticas públicas que são alvos da extrema-direita. Só que ela esconde essa agenda. É por isso que isso tudo vai ter que ser debatido. Goste você ou não, ache isso bom ou não, eu acho isso que aconteceu bom. Segunda menor desigualdade da história, a primeira foi no ano anterior do próprio governo. Né? As razões que explicam esses números. Agora, a gente está muito longe de um padrão minimamente civilizado. Os números da desigualdade ainda são obscenos. Agora, se aplica o que alguns patriotas andam dizendo por aí, outros andam escondendo, aí a miséria campeia mesmo. Isso vai ter que estar no debate eleitoral. Goste você ou não. Vai ter de esclarecer. Vamos complementar aí. É isso, gente. A gente vive num Brasil desigual, a gente vive num Brasil carente de projetos voltados para o povo. Nós temos o maior presidente da história, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, e temos uma tropa de saqueadores, inclusive o seu Ciro Nogueira, que agora está sendo investigado no caso do Banco Master, mostrando que esse escândalo é da extrema-direita e não do governo Lula, e não do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma gangue tentando saquear novamente o Brasil. A gente precisa acordar, a gente precisa financiar os nossos veículos, a gente precisa, cada um de vocês, mandando superchats para a gente já bater a meta dessa live e, se possível, já deixar uma contribuição decente para a gente continuar chamando convidados por aqui, para a gente manter a nossa conta do StreamYard no ar, para a gente manter os nossos cursos que estão em expansão. Isso tudo é muito importante, porque senão, se a gente não fizer esse combate, nós vamos entregar o Brasil para os malucos da IP. E eu não estou brincando quando eu falo isso. Tá? Eu não estou brincando. É muito sério o que está acontecendo. Tá? Deixa eu agradecer as pessoas que já contribuíram pedindo contribuição de vocês. Ao Fernando Graton, que fechou nossa meta de membros. Lembra do Russomano, obrigado pela ajuda. A Fátima Campos, que mandou pix de 50. Marcos Rodas, começando o dia, começando a semana com sono. Também tá um pouco, querido, voltei de viagem. Deixa eu agradecer o Emerson, que mandou bom dia. Sem falar que os primeiros ataques foram as pessoas da Anvisa. Não sei se a foto correspondia, mas foi a oportunidade deles em mostrar o racismo festivo. Agradecer também outras pessoas que já estão chegando com tudo, agradecer a Elaine, que está aqui com a gente, desde Cação também, Lady Darwin atuando, vai ter gado fazendo lavagem estomacal, podem escrever o que eu estou falando, que isso vai rolar e vai ser uma doideira completa. Mas mesmo assim, gente, não é pra gente rir,
Nós estamos com um país doente para cuidar. Doente para cuidar. E as lives não fecharem nas nossas metas é um péssimo sinal. A gente precisa ter os nossos canais de esquerda fortalecidos, a gente precisa ter veículos de credibilidade fortalecidos. A gente tem que aprender a lição que ficou da pandemia. Bolsonaro matou pelo menos 400 mil vidas, porque iam morrer pessoas na pandemia, mas elas poderiam ter sido poupadas, boa parte delas, por uma política pública de proteção das pessoas que estão acompanhando aqui, queridos e queridas. Então é muito importante, contribuam, estejam presentes aqui. Esse é meu editorial de hoje. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!